As máquinas chegaram à Vila Municipal de Carapicuíba assim que amanheceu. Cerca de 400 casas que ficam neste terreno serão derrubadas ao longo dos próximos dias para dar espaço para a construção de um viaduto. Moradores que tiveram que deixar suas casas fizeram um protesto contra a reintegração de posse e, em dado momento, houve confronto com a polícia. Nas fachadas das casas é possível observar que já não há mais janelas, portas ou portões. Isso porque a maioria dos moradores levou tudo isso embora na noite anterior à reintegração, já que são objetos de valor que foram adquiridos ao longo de muitos anos morando aqui. É triste a gente ver isso aí, né? É triste, que a gente sabe que tem muita mãe de família, muita criança, as coisas estão difíceis para tudo. O pessoal vão para onde? Me fala. Não tem para onde ir. Vão ter que ficar na rua, vai ficar mais gente desempregada na rua. Esta é uma ocupação antiga. Os primeiros moradores começaram a povoar esta região há mais de 30 anos. Mas, segundo a prefeitura, estudos indicam que existe risco de deslizamento nessa área, por causa do declive no terreno e da proximidade com a linha da CPTM, que provoca trepidações no solo toda vez que os trens passam por lá. A promessa é que as famílias que foram removidas sejam priorizadas na fila de moradia da CDHU. Já foi publicado no Diário Oficial do Estado a contratação de empresa para a construção das moradias para essas pessoas que saíram daqui. Então, daqui 2 anos aproximadamente, eles já vão estar mudando para esse local. Essa fila de caminhões foi disponibilizada pela Prefeitura de Carapicuíba para levar embora os pertences das famílias que viviam aqui. Só que a maioria ainda não tem um lar definitivo e ainda vai ficar na casa de parentes por um bom tempo, até começar a receber o aluguel social de R$400. O aluguel é insuficiente, o auxílio aluguel. R$400 não paga mesmo a ninguém. O déficit habitacional do Brasil é gigante, são pelo menos 6 milhões de residências que devem ser feitas, que deveriam ser feitas. Essas famílias, vocês ouviram, vão ter que esperar 2 anos e até lá vão ter que se virar mesmo, fazer mágica com esses R$400. Problema terrível, grave. Esse não à toa nós temos inúmeras pessoas, milhares de pessoas sobrevivendo nas ruas de todo o país e aqui em São Paulo principalmente. De hoje falaremos do capítulo do livro Psicologia Ambiental, que tem como título Percepção de Risco. A percepção de risco é um modo de o ser humano compreender as informações do ambiente que chegam aos seus canais sensoriais. As informações sobre possíveis riscos estão no ambiente, de modo que, ao explorar um local, cabe a cada pessoa perceber ou não tais indícios. E essa percepção de risco será influenciada por um grupo de fatores pessoais e ambientais que estão interrelacionados. Dentre elas, podemos citar como experiências passadas, atitudes atuais voltadas ao risco, crenças, grau de exposição e medidas para a gestão do risco. O estudo científico sobre percepção de risco surgiu no final da década de 60, em plena Guerra Fria. O contexto da época era de preocupação com a nova aplicação para a tecnologia mortal. Um aspecto importante a ser considerado é que os estudos sobre percepção de risco estiveram sistematicamente associados a questões ambientais, ou seja, sobre o local e a forma de viver. Em 1987, um professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Oregon publicou um artigo que se tornou um clássico da área dos estudos de percepção de risco. Nele, o autor apontou para a multidisciplinaridade da área e conceituou percepção de risco como um julgamento intuitivo que é feito por pessoas leigas para avaliar o risco de determinada atividade, ou seja, a percepção de risco é quantificável e previsível. Ele propôs que a questão é bifatorial. O primeiro fator corresponde a quesitos como controlabilidade, possibilidade de consequências catastróficas globais, fatabilidade, equitatividade, individualidade, risco para gerações futuras, facilidade de redução, decremento voluntário do risco e temeridade. Já o segundo fator congrega aspectos referentes ao risco de não ser observável, ser desconhecido para as pessoas expostas, ter efeito retardado, ser novo e pouco conhecido pela ciência. Nele, o autor também indicou que o afeto é um componente importante na hora de avaliar os riscos, assim como a existência de uma relação inversa entre benefícios e riscos percebidos. Em 1993, Lima considerou a avaliação de risco feita por pessoas em geral como sendo tridimensional, sendo ela o grau de informação disponível sobre o risco, o grau de controle possível sobre o desastre e a importância pessoal do desastre. A autora também salientou que o risco não está diretamente associado com o número de mortes provocado pelo desastre, mas sim com o caráter devastador do evento, ou seja, se é controlável ou não. Nisso, riscos que são familiares tendem a se tornar comuns para a população, perdendo o poder de mobilizar e assustar. Nisso, precisamos lembrar que a sobrevivência dos seres humanos depende da capacidade de identificarem e avaliarem corretamente os riscos presentes no ambiente. Quero trazer aqui 2 modelos que implicam a percepção de risco no trânsito. O primeiro desses modelos é a teoria do risco zero, que enfatiza a competição entre o desejo do condutor de desempenhar certo ato, induzido por motivos em uma certa situação de trânsito, e o risco que foi percebido, ou seja, a excitação em fazer alguma coisa em meio a um risco percebido. O segundo modelo é a teoria da homeostase do risco. Nesse, o condutor compara o nível de risco ao qual está sendo exposto, ou seja, o risco percebido, com aquele que está disposto a aceitar, e tenta reduzir a diferença a zero. Nesse enfoque, o ser humano é visto como um estrategista que tenta otimizar e não minimizar o nível do risco assumido, com o propósito de maximizar os benefícios econômicos, biológicos e psicológicos que podem ser derivados da vida.
Em estudos voltados para desastres de 2013, o Brasil foi considerado o 8º país que mais foi atingido por desastres naturais. Os riscos são considerados mais graves quando colocam a vida das pessoas em risco e este risco é imediato, identificam as vítimas e os sobreviventes de um evento ou dão credibilidade às fontes de informação, como técnicos, rádios e TV, sobre o risco. Todavia, os eventos são considerados menos perigosos quando a mortalidade é distribuída em uma área geográfica e o risco à vida é indireto. Isso significa que uma enchente seria considerada muito mais séria do que uma seca. É isso. Vale lembrar que a percepção poderá estar carregada de afetos que poderão alterar a percepção de risco real do ambiente. Por exemplo, devido ao apego ao lugar, o morador de uma casa atingida por uma enchente poderá encarar como secundário o risco a que está exposto ao continuar a residir nesse lugar. Para tanto, a psicologia ambiental poderá contribuir na compreensão e explicação do fenômeno ao considerá-lo a partir da relação estabelecida entre pessoa e um ambiente, de modo a ponderar o contexto ambiental existente e as interações neles vividas. Destaca-se, assim, a necessidade de investigar como se dá a comunicação dos riscos entre comunidade e as autoridades dos órgãos públicos. Deve-se pensar na importância de implantação de planos de contingências, elaboração de mapas de riscos e tantas outras medidas que venham auxiliar no planejamento de riscos. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Autorizo sim, com certeza. Então, vamos lá. Adélia, eu vou pedir para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho, né, de quantas pessoas residiam com vocês, há quanto tempo vocês moravam nessa casa que houve a desocupação, né, e se era uma casa própria ou uma casa de aluguel. Você fala para a gente um pouquinho? Falo sim. Meu nome é Adélia Alves, né? Eu morava no bairro Jardim Teresópolis há 29 anos. Só nessa casa, que a casa que caiu, que desabou com a chuva, já tinha 23 anos que a gente morava lá. Morava eu, meu marido, meu filho, meu irmão, que meu pai faleceu, eu era do meu irmão, que faleceu no dia do desabamento, e também tinha um cachorro. Pode falar do cachorro, o cachorro é parte da família também, né? Pode, claro, com certeza. E aí, essa casa, meu pai que deixou para mim. Meu pai morava na frente, eu morava atrás, na casa dos fundos. Aí meu pai faleceu, meu irmão que é deficiente, que veio morar comigo, passei até a guarda dele, então a gente morava nessa casa. Eu posso falar do que ocorreu no dia ou é depois? Pode, claro, pode ficar à vontade, pode falar sim. Foi em 2020, nas chuvas de janeiro, né? Em janeiro de 2020 choveu muito, muito mesmo. E a nossa casa, atrás, tinha um lote vago, com muitas árvores, né? E tinha também um muro de arrimo em volta da casa e tudo mais. A gente nunca achou que a casa seria um risco morar lá. Tanto que a gente chamou a Defesa Civil alguns dias antes para ir lá verificar, eles desapropriaram as pessoas da casa atrás da nossa, e a nossa mesmo, eles falaram que não tinha risco, que a gente poderia continuar na casa. Só que aí, uma semana antes, caiu uma árvore de grande porte atrás da nossa casa. A gente chamou a prefeitura para verificar, a prefeitura foi lá, cortou as árvores, cortou os troncos e deixou esses troncos lá jogados, entendeu? Quando foi no 20 de janeiro, a chuva foi intensa o dia inteiro, Choveu muito, muito, muito. Então, à noite, estava em casa eu, meu marido, meu filho, a namorada do meu filho, e meu irmão também, que é deficiente. Meu irmão, a gente mandou, tinha 2 quartos nos fundos, que era o quarto do meu filho e o quarto dele. A gente pediu para ele tomar banho mais cedo, devido a essa chuva mesmo, com medo desse barranco. Não é um barranco alto, com medo dessas árvores que tinha atrás da casa. A gente pediu para ele tomar banho mais cedo, eram 7 e pouco, ele foi tomar o banho dele. Nesse momento, meu filho saiu do quarto e falou comigo assim: mãe, a senhora ouviu o barulho? Que foi tipo um trovão, sabe? Um trovão. E nesse momento a casa veio toda em cima da gente, entendeu? A casa toda em cima da gente. Minha casa era casa própria, eu morava nessa casa há muito tempo, a gente tinha reformado a casa toda. Era uma casa muito boa, sabe? Aí, infelizmente, quando a gente conseguiu sair dos escombros, a gente se deu conta que meu irmão ficou lá de baixo, a namorada do meu filho também. O cachorrinho já tinha fugido, acho que com o barulho ele sentiu antes da gente, ele já tinha sumido, a gente achou que ele estava nos escombros, depois ele apareceu de madrugada na rua, procurando a gente. Mas aí os bombeiros vieram e não teve o que fazer. Quando foi ver, a casa estava. Acharam meu irmão a 8 metros de fundura, tanta terra que veio em cima da casa. E me atingiu também, que eu machuquei as pernas, meu filho machucou o pescoço, meu marido machucou o rosto, a gente machucou, sabe? Só que graças a Deus saiu. Só que, infelizmente, nessa tragédia, eu perdi a namorada do meu filho, que era minha nora na época, né? E também perdi meu irmão nessa tragédia toda que aconteceu. Entendi. Tragédia mesmo, né? E então estavam todos que residiam na casa, mais a sua nora, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu tenho uma netinha, a gente sempre busca ela todo final de semana, porque ela fica com a gente todo fim de semana.
Nesse fim de semana, graças a Deus, o meu marido falou, não busca ela, não busca. E eu sempre querendo buscar. Ele falou assim, não busca. Só que, graças a Deus, a gente não buscou, porque se tivesse buscado ela, também estaria lá, porque ela gostava muito dessa minha nora, sabe? Não era filha dela. É namorada do meu filho, essa moça que faleceu. E a Sofia ficava sempre com ela, atrás dela. Então, eu dei graças a Deus que a Sofia não estava no dia, sabe? Porque se tivesse, ia ser mais uma tragédia na nossa vida. Entendi. Adélia, e nesse processo, né, após o desmoronamento, o resgate de todos que estavam na casa, né, como que foi esse apoio? Vocês tiveram um apoio nesse processo, né, do momento que teve o desmoronamento e até a recolocação em uma outra moradia, vocês tiveram esse apoio de órgãos governamentais ou de qualquer órgão do Estado? Ô, Giuseppe, na verdade, a gente teve muito apoio de amigos. Do Estado mesmo, apareceu lá à noite, os bombeiros foram também para tentar ajudar, só que como estava chovendo muito, não conseguiu tirar o corpo antes das 24 horas, porque se eles entrassem para ajudar, poderia haver mais vítimas, porque estava tendo risco para eles também. Agora, quanto à prefeitura, a gente não teve quase que apoio nenhum, porque o vizinho do lado também, a casa dele caiu, desabou, caiu em cima das crianças dele, dos netinhos, ele ficou lá debaixo também. Aí o que a gente teve apoio mesmo foi da polícia militar. Bombeiro a gente não teve apoio nenhum, e nem da prefeitura. A gente chegou no outro dia para acompanhar a gente. A minha empresa me colocou no hotel, uma amiga minha que arrumou a casa de aluguel, depois a prefeitura nos procurou, a gente não teve apoio, no início assim, não teve apoio nenhum, depois que eles foram procurar, porque não foi só a minha casa que desabou mais 2 casas atrás da minha. Aí sim a prefeitura entrou em ação, porque apareceu muito na mídia, foram reportagens, tal. Aí a prefeitura veio, o prefeito veio também para conversar, nos chamou na prefeitura, aí nos ofereceu um aluguel social, que até janeiro desse ano era pago. Agora eles cortaram, porque eles nos indenizou, sabe? Aí cortou. Mas até então a gente tinha só esse apoio, que era o aluguel social, porque eles não deram nenhum acompanhamento psicológico para a família, ofereceram para pagar o velório, só que a gente já tinha a funerária que a gente paga, né? A gente já tinha esse pagamento. E mesmo assim, eles ofereceram sim, ajuda para pagar. Só que assim, o acompanhamento deles foram por quê? Porque tinha muita mídia, senão eu acredito que nem lá eles iriam. Eu sinto isso, entendeu? Se não tivesse essa mídia toda em cima do caso, a prefeitura não teria respaldo nenhum com a gente, não. Ei, Mariana, uns dias antes, meu marido foi na prefeitura várias vezes falar sobre a árvore que caiu, sobre tinha uma academia em cima também, que caiu parte dela, que estava jogando água nesse lote vago, poderia estar infiltrando na terra, tudo. A prefeitura falava que ia lá, e não ia. Os dias que a árvore caiu, a gente ficou até de madrugada esperando que eles falassem, não, estão mandando uma viatura para olhar. Meu marido ligou para o bombeiro falou, a gente só vai se tiver vítima, Foi o dia que a árvore, a gente queria que eles vissem o tamanho da árvore, né, que estava lá, que poderia os troncos rolar para a nossa casa, que a casa era, né, na descida. Aí os bombeiros avisou, não, a gente só vai se tiver vítima. Aí, por fim, tanto que a gente ligou, eles falou assim, não, então vou mandar uma viatura. A gente ficou até 2 horas da manhã esperando na porta da rua, esperando a viatura do bombeiro chegar para verificar e nada. Só que, graças a Deus, nesse dia não aconteceu nada. Só que, assim, se eles tivessem falado o mínimo de risco que a gente estava correndo, eu tinha pego meu irmão, todo mundo tinha ficado lá no bem material, a gente corre atrás, né? Se tivesse falado que deve ser 1% de risco de sua família, de sua casa cair, você perder tudo, eu tinha saído com todo mundo de lá, não tinha ficado lá, não. Entendeu? Só que eles não deram apoio nenhum em nenhum momento. Tiraram o vizinho da casa de trás, inclusive no dia da chuva a casa do vizinho ficou em pé. A minha caiu, do vizinho ficou em pé. Do vizinho que eles tiraram, entendeu? E a nossa foi embora. Tanto, Mariana, eu entrei na justiça contra o Estado, sabe? Eu sei que é um processo demorado, mas assim, não tô esperando nada de material, de dinheiro, não, sabe? Só queria mesmo, porque meu irmão, eu perdi uma vida lá, né? Não, perdi 2 vidas, entendeu? Tipo assim, ressarcir pelo menos esse dano moral que a gente sofreu, entendeu? Claro, com certeza, com certeza. Adélia, você havia dito que a Defesa Civil, ela teve na sua residência, avaliou e não informou que não havia nenhum risco. É o seguinte, José, porque é o seguinte, a Defesa Civil da prefeitura fica no centro da cidade, um administrativo, e fica no bairro também, lá tem, entendeu? Meu marido lá e acionou, tanto que eles não queriam isso, só que aí acontece, como a gente trabalhou no estado, meu marido tem um amigo lá, aí o amigo dele falou, não, vamos mandar uma pessoa para ver. A pessoa foi lá e falou que não tinha risco na casa, que a gente podia ficar tranquilo, porque minha casa era uma casa muito boa, era toda de muro de arrimo em volta, tinha vidro blindex em cima, então, tipo assim,
A gente achava que estava seguro, entendeu? A gente achava. E tanto que eles viram lá, achou também que não tinha risco nenhum. Só que, na hora que caiu tudo, que a gente viu a dimensão, o lote vago que tinha atrás parece que partiu. Foi uma coisa assim, uma cena de terror, sabe? Parecendo Uhum. cena. Quando a casa veio em cima da gente, que a parede caiu em cima de mim, acho que eu fiquei presa. Meu marido me puxou por trás, meu filho tentando levantar os blocos também, os dois tentando me ajudar. A gente conseguiu sair e viu que o quanto de terra que caiu. Só que assim, a gente não sabe como que aconteceu isso. Porque acho que nem eles tinham dimensão do tanto de risco que tinha lá, sabe? Agora que eles foram lá, depois de tudo que aconteceu, que avaliou que lá estava tendo muita infiltração de água, tinha cano debaixo solto, porque tanto quando eles tiraram meu irmão dos escombros, lá na Sim. terra, tem um jorrão lá que ninguém sabia de onde que essa água vinha. Então eles acham que já tinha alguma coisa por debaixo da terra, muito antes que ninguém sabia, entendeu? Por isso que deu Uhum. esse choque todo. Aí, tipo Entendi. assim, tudo aconteceu que eles estão avaliando. Agora estão retirando todo mundo que morava nesse bairro, está retirando da rua, já derrubou várias casas, segundo eles, vai fazer tipo uma praça lá, sabe, para não ter que ninguém morar lá mais. De tanto que é o risco daquilo ali afundar, entendeu? Não sei se vocês lembram do caso que tinha um lugar que chamava Barraginha. Sim, sim. Então, eu acho que poderia acontecer o que aconteceu lá. Por isso que não estão querendo que ninguém mora lá mais, entendeu? Com medo Uhum. daquilo. Entendi. Perfeito. Adélia, hoje você disse que o aluguel solidário, é aluguel solidário, desculpa? Social, perdão, o aluguel social. Ele acabou no início deste ano. Isso, isso. É o Certo. seguinte, porque a minha casa ficou toda no chão, toda no chão. Uhum. Me chamaram lá e falaram comigo que poderia me indenizar os cômodos, só que eu não tinha mais cômodo. Aí o que aconteceu? Me perguntaram quantos cômodos tinha minha casa, eu falei quantos cômodos que tinha, o que tinha de construção lá, eles foram fizeram a avaliação e me ressarciram com 49 mil somente, entendeu? Sendo que eu tinha área, assim, eles não levaram em consideração nada de sentimento. Eu vivi minha Sim, vida, meu pai me criou ali, tinha meus irmãos, tinha os vizinhos, que vizinhos são mais que parentes para a gente, alguns, né? Então eles levaram em conta somente o que foi levantado, só tijolo. Aí me ressarceu com 49 mil e a partir daí cancelou o aluguel social. O que acontece? Hoje eu continuo morando de aluguel porque 49 mil eu não consigo comprar um lugar bom, entendeu? 49 mil, é claro que é dinheiro, é sim, só que assim, não era nem metade do que eu tinha na minha casa, entendeu? Eles pagaram 2 mil, 5 mil por cômodo e 2 mil por área. Só que assim, se levar em conta o valor sentimental do local que eu morava, eu acho que valeria muito mais. Porque, e fora que eu perdi tudo dentro da minha casa, tudo, meus móveis. Eu saí de lá com pra você ter ideia, Giltepe, eu saí só com a camisola, o vizinho que arrumou chinelo para mim, e os vizinhos que arrumou roupa pra gente vestir, meus amigos que conseguiram. Hoje tudo que eu tenho foi meus amigos que me deu, entendeu? No dia lá, a minha amiga Kátia, que arrumou o aluguel lá na casa da sogra dela, disse assim, foi uma coisa assim, extraordinária. Com 7 dias eu estava lá na casa assim, de aluguel, né? Mas era tudo que eu tinha na outra casa, eu ganhei em dobro. Mas, tipo assim, tudo com a ajuda de amigo, não de ajuda da prefeitura. A prefeitura mesmo não deu apoio nenhum. Nos chamou na semana que aconteceu para oferecer apoio, falou assim que ia dar uma casa no Vila Cristina, que era uma casa muito boa, e somente na primeira semana. Depois a gente ia procurar o prefeito nem atender, a gente não atendia mais, entendeu? Aí, tipo assim, tudo que eu tenho hoje é doação, foi doação, as roupas também foram doação. Claro que eu estou me reerguendo com o tempo, né? Graças a Deus, uhum, reerguendo. Só que a maioria das coisas que eu tenho ainda hoje é coisa de doação. E eu estou morando de aluguel. O dinheiro que eu tenho lá, eu vou juntar mais um pouco, que eu vou. Eu estou tentando juntar mais um pouco para tentar comprar uma moradia própria para mim e para minha família, né? Mas, tipo uhum. assim, eu não consigo comprar um lugar decente, por exemplo, num bairro bom. Eu consigo comprar de volta no aglomerado, mas no bairro mesmo eu não consigo comprar uma casa por 49 mil, nunca. Entendeu? Entendi, entendi. E as perdas, como você disse, não são só materiais, né? Outras perdas também, né, vieram junto com o desabamento da casa. E, uhum, Pode falar? Ô, José, igual a menininha com mocinha. 17 anos ela tinha, entendeu? Perdeu a vida toda. Meu uhum. irmão era deficiente, mas era assim, era igual criança, a gente cuidava dele igual criança. Eu andava com ele de mão dada na rua, entendeu? É muito amor, sabe? Desculpa, gente.
E principalmente, né, Adélia, quando a gente está falando dessas perdas, nós que estamos de fora, a gente não consegue mensurar, né, o tamanho da sua dor e a experiência que você teve, né? Mas, diante de tudo isso, hoje, na sua realidade, de estar reconstruindo, né, a sua casa, reconstruindo a sua vida, refazendo, né, as suas relações, porque hoje você está em outro bairro, não é verdade? Sim, sim. Eu morei 2 anos em São Caetano, na casa de Uhum. aluguel. Agora estou aqui no Petrovalho, sabe? Também de Petroval. aluguel. Isso, Uhum. mas assim, agora a vida está voltando ao normal, sabe? Apesar de a gente tem muitas lembranças, igual às vezes chove forte, a gente não, quando chove muito forte, volta tudo de novo, o coração fica acelerado, mas a gente está vivendo um dia de cada vez. Sim, Entendeu? sim, imagino. Adélia, você teve algum apoio psicológico logo depois do ocorrido? Então, como foi no ano de 2020, no mês de janeiro, eu consegui Uhum. fazer 2 consultas com psicólogo, só que aí veio a pandemia. Aí com a pandemia vocês pararam de atender, entendeu? Não atendeu mais, porque Uhum. para arrumar um psicólogo, porque eu estava chorando muito, ficava, às vezes eu ia trabalhar, começava a chorar, tal, aí eles pegaram e me indicaram o psicólogo. Só que com a Sim. pandemia cortou, a gente veio trabalhar em casa, o meu plano, o rapaz, mesmo que estava sendo atendido por ele, mandou mensagem falando que eles não iriam atender mais devido à pandemia, e quando Uhum. acabasse o contato, mas aí acabou que não precisou mais, a gente não continuei com o tratamento. Entendi, entendi. Algum dos outros membros da sua família teve esse acompanhamento também? Não, né? Todo mundo em função da pandemia, né? Meu filho foi uma vez também, porque ele é atleta de futebol, aí lá também deram acompanhamento para ele, mas acredito que foi só algumas vezes também, devido a essa questão da pandemia. Hum. Nesse período quase parou, né? Então a gente ficou sem ter esse psicólogo para conversar, devido à pandemia mesmo. Entendi, entendi, perfeito. Adélia, num tempo livre, o que que você falaria para a gente a respeito de tudo isso que aconteceu? Ó, a respeito de tudo isso, o que eu tiro de lição é que a vida da gente, a gente não tem controle nenhum. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar mais. A verdade que eu tirei também de lição é que quem tem amigo tem tudo, porque tudo que eu consegui até hoje foi meus amigos que me ajudaram, meus amigos que me dão força, sempre estão me ligando, meu Deus, meu marido do meu lado, sabe? Então eu agradeço muito por ter meu filho, depois que aconteceu isso, a gente ficou um pouco mais unidos, sabe? Aí, tipo Uhum. assim, a questão é isso, porque controle da vida a gente não tem nada. A gente não tem, porque hoje a gente está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Agora, a Verdade. questão de amizade, eu percebi que eu tenho muitos amigos, sabe? Então, isso aí eu tenho só a agradecer. Essa foi a lição mais forte que eu aprendi nesse período todo. Foi questão de amigos mesmo, que meus amigos foram os que mais me apoiaram, sabe? Uhum. Zero, zero. Igual eu tô te falando, Mariana, a prefeitura não deu muito acesso pra gente. A gente ligava pra lá, eles colocavam, não desfazendo de estagiário, viu, gente? Mas, tipo assim, colocava o estagiário pra conversar com a gente. Aí, tipo Uhum. assim, ter feito nos dias que aconteceu, ele falou assim: não, pode me procurar a qualquer hora, pode procurar fulano, ciclano. Quando você ia procurar a pessoa, não posso atender agora, fulano está em reunião, está em viagem, eles nunca podiam atender a gente. Aí acaba que com o tempo a gente volta à vida normal, vai tentando voltar à normalidade, acaba também que você não procura eles, mas não, você tenta resolver as coisas por sua conta, entendeu? Porque acaba vendo que eles não vão ajudar você em nada, entendeu? Sim, sim. Aí eu mesmo procurei psicólogo, cumpri a conta, o aluguel social, a gente levou os documentos da prefeitura, aí todo mês eles depositavam, a gente não precisava de cair lá para trazer eles para nada, e ficou por isso mesmo, até hoje. Adélia, sobre o aluguel social, em questão de valores, você sabe nos dizer quais foram os parâmetros que a prefeitura usou para fazer essa indenização mensal, né, do aluguel social? Segundo a prefeitura, já era, tipo assim, como não aconteceu outras vezes na cidade, ele já tinha lá o valor fixo, que era para pagar por família, que era Uhum. 450 reais. Tanto que esse ano de 2022, que aconteceu também coisa lá no bairro, estão pagando as famílias 600 reais. Acho que isso é coisa deles lá mesmo, alguma coisa interna, porque no ano de 2020 pagava 450. Quando Uhum. foi a 2022, passou a pagar para todo mundo 600. Para a gente que perdeu o caso com essas chuvas de 2022, estão pagando 600. Então, não sei qual critério que eles usam, não, sabe? Entendi.
Perfeito. Na região que você morava, depois do ano de 2020, houve outros desmoronamentos também? Outras pessoas foram atingidas no mesmo local? Em 2020 caiu 3 casas, com vítima somente a minha. Agora, em 2022, não sei se vocês acompanharam na reportagem, caiu várias casas lá, porque tinha onde eu morava, que era o Fagundes, né? E tem a rua de trás. Toda essa rua de trás desabou várias casas, só que não teve vítima, não, só casa mesmo. Aí o que aconteceu? A prefeitura colocou todo mundo no aluguel social de novo. As pessoas que perderam a casa lá estão no aluguel social esse ano de novo. Aí o que acontece? A gente tem que procurar o lugar, e já que não pagavam, vamos supor, no meu caso, 450, eu não consegui casa desse valor, entendeu? Aí o que eu fazia? Pegava o valor, eu complementava a renda do aluguel, entendeu? E é o que está acontecendo com as pessoas lá hoje. A prefeitura paga os R$ 600, e eles procuram a casa. Se tiver que complementar, eles têm que complementar o valor, porque é só 600 que paga, não paga nada mais além do que isso. Entendi. Entendi sim. E hoje, na região que você mora, já é uma região mais segura, com riscos menores de desabamento ou sem risco de... Não, na verdade, devido ao susto que eu passei, eu procurei casa, tentei achar um local sem risco, sabe? Porque atrás da minha casa que eu morava tinha um barranco. Então, o que eu fiz agora? Procurei uma casa com um lote plano, sem barranco. Evitei morar, né, tipo assim, casa uma grudada na outra, porque lá também tinha minha casa, tinha a casa da minha mãe, entendeu? Evitei isso. Então, a casa que eu tô morando agora, eu considero seguro, né? Apesar que a gente não pode falar isso, eu acho que eu tô segura. Eu procurei um imóvel adequado. Tipo assim, olhei os riscos que eu tinha antigamente e procurei não procurar um local igual, entendeu? Sem barranco, sem nada, graças a Deus. E até esse trabalho, então, de procurar uma casa, de saber para onde ir, tudo foram vocês e os amigos que movimentaram. Isso. Em 2020, minha amiga que trabalhava comigo, a Kátia, que conseguiu essa casa, lá no São Caetano. Aí, tipo assim, ela procurou de emergência, nem procurou saber se tinha, né, assim, não procurou, tipo assim, como eu estava no hotel e tinha prazo para sair do hotel, ela falou assim, Adélia, vamos ver se a gente arruma alguma coisa do jeito, porque eu estava sem condições. Tava com a perna machucada, no dia eu passei mal, fiquei internada também, sabe? Então, eles que movimentaram para mim. Aí conseguiu essa casa muito boa, uma casa com lote grande, tudo. Uma casa muito bacana, a dona do imóvel também, muita gente boa, tá? Aí, agora que eu saí de lá, eu comecei a movimentar e procurar outra, porque a prefeitura não ajuda a gente em nada, não, infelizmente. Entendi, sim. Pois é, Adé, eu também quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade, né, dizer que eu sinto muito, né, tudo que houve com você, né, mas eu sei que você é batalhadora, né, você vai conseguir se reerguer, né, aquilo que é material, né, porque o que é sentimental você vai guardar, né, aquilo que foi bacana, né, você vai ter sempre a lembrança do seu irmão, da sua nora, né, então, assim, é te desejar o melhor, eu sei que você vai ter o melhor, né, você é uma pessoa, assim, maravilhosa, sempre bem disposta, sempre sorridente, né, Adélia? Obrigada, quem te conhece sabe, né, a energia bacana que você passa para a gente, né, isso aí, minha filha, só vai te trazer coisas boas para você, viu? Muito obrigada. Obrigada. O Adélia, eu queria agradecer também pela essa oportunidade, né, que você abrir as portas da sua casa, abrir as portas da sua história e trazer para a gente, né, igual a Mari falou, a gente ficou surpreso com várias situações que você trouxe, que politicamente mostrado na mídia é A, e a gente vendo assim, você trazendo isso, a gente vê que é totalmente B, que não tem nada a ver, né, o que é mostrado com a realidade. Então, assim, eu estou aqui, assim, maravilhado, sabe, pela oportunidade de conhecer a sua história, de você abrir isso pra gente, expor, né, expor e ainda nos autorizar, né, a compartilhar com os outros demais colegas da nossa faculdade. Então, muito obrigado mesmo por você ter permitido, né, a gente ter esse contato, esse momento com você, e a gente espera, assim como a Cris falou, a Mari falou, o Giuseppe também, né, que você possa aí realizar todos os sonhos que você ainda planejou, e que, além dos seus sonhos, que você possa aí conquistar esse maior, né, que é ter o seu cantinho aí do jeito que você espera e almeja. Muito obrigado e que você tenha aí muito sucesso aí na realização dos seus sonhos. Muito obrigado mesmo, gente. Agradeço, viu? Tá bom. Obrigado, Adélia. Hoje aqui na sala são 4 pessoas impactados com a sua história, né, impactados com
essas informações que a grande maioria não tem acesso, porque, de fato, a gente acredita naquilo que a gente vê, né, seja pela mídia televisiva ou por qualquer outra fonte, que todas as pessoas, né, que são vítimas dessa situação, né, seja de desapropriação, onde o desmoronamento, como foi o seu caso, que elas estão sendo amparadas, né? E, na verdade, a gente viu que é um pouquinho ao contrário. Então, por tudo isso, né, hoje, quem sai aqui com o aprendizado somos nós, né? Saímos enriquecidos com a sua história também. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Hoje somos 4 impactados, mas quando apresentarmos o trabalho, com toda certeza, vai ser uma turma inteira tendo ciência, né, do que de fato é essa realidade. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Falou. Tchau, obrigadão mesmo. Tchauzinho. Obrigado. Tchau, prazer. Até mais. Dia 13 de outubro, a Organização das Nações Unidas lança uma nova campanha, que neste ano seria para aumentar significativamente o número de países que têm estratégia de redução de risco e desastres nacionais e locais até 2020. Esse é o item 7 do protocolo de Sendai. Isso quer dizer o quê? Que uma boa governança, um país, um estado, um município que se preocupe com a sua população, ele precisa focar em estratégias prevenir, mitigar ou preparar para um desastre. Esses 3 momentos de uma gestão de risco, elas são fundamentais. E aí, o que eu tenho a ver com isso? O que eu da psicologia tenho a ver? Muito. Por quê? Nós da psicologia, a gente é muito bom para fazer uma articulação com outras profissões e uma articulação intersetorial. Para o quê? Então, a primeira coisa é tirar o foco da psicologia apenas como aquela que vai atuar na resposta, atendendo as pessoas e o que ficou da dor de um desastre, e mover isso para prevenir e dar autonomia para as populações, trabalhar a partir de uma percepção de direitos humanos. Então, se eu faço uma articulação intersetorial e a mobilização social, a gente já está propiciando para aquela comunidade ter autonomia para gerir a vulnerabilidade daquele território. Então, se eu trabalho na assistência social e começo a detectar locais que não têm água, esgoto, os resíduos sólidos, como é que eles estão sendo colocados em determinados locais, eu preciso trabalhar com aquela população para que a percepção de risco seja conectada com o território, com o meio ambiente e com as questões que envolvem a nossa vida e o nosso cotidiano e ajudar essa população a reagir, a pressionar governos, a pressionar para que uma mitigação seja colocada em resposta. A mesma coisa como psicólogo, se eu estou em unidade de saúde, eu preciso fazer parte de planos de preparação e resposta. Nesses planos de preparação, a gente tem toda uma equipe que pode fazer simulados e nos capacitar mesmo para, em situações de grande crise, a gente conseguir reagir. A gente pode sensibilizar gestores e lideranças comunitárias para adotar cada vez mais medidas preventivas. Então, se eu estou numa escola, numa empresa, é papel da psicologia pensar nisso também. Eu preciso identificar os recursos humanos que eu tenho no local que eu trabalho, ou no município que eu atuo, e fazer já uma preparação para as questões de saúde mental e atenção psicossocial. Eu preciso capacitar o máximo de pessoas para que saibam ter uma escuta qualificada, ouvir o sofrimento humano e dar respostas práticas para eles. Eu posso estimular a participação social, fortalecer a educação e saúde, fazer com que essa população tenha autonomia para lutar por uma dignidade, com base também nas questões de direitos humanos. Se eu estou na área de assistência social, a psicóloga tem que, junto com as equipes, identificar, definir, cadastrar quais são os locais que servirão de abrigo. Então, antes mesmo de pensar no desastre, eu penso como eu vou atender da melhor forma possível a população, abrigá-las com proteção a crianças, mulheres e idosos. Identificar os meios de comunicação e cada vez mais estabelecer estratégias que sejam de comunicação de risco adequadas. E mais importante ainda, desde 1997 foi lançada uma consulta global para diversas organizações não governamentais que faziam a em situações críticas. E aí houve muita crítica à resposta que foi dada em Ruanda em 1994. Em 1997, então, surge uma consulta a mais de 200 organizações e surge o Projeto Esfera. Esse Projeto Esfera é um projeto que coloca protocolos mínimos para atendimento a situações humanitárias. Em 2004, o Projeto Esfera, pela primeira vez, coloca os protocolos mínimos também de saúde mental e atenção psicossocial em situações humanitárias. Então, se você é psicóloga, quer atuar na área de gestão de riscos e desastres, leia protocolos internacionais e nacionais, participe de comitês que sejam os comitês ou as comissões de mobilização social, organizações voluntárias, políticas governamentais e pressione para que, quanto mais a gente faça a prevenção, a preparação e a mitigação, mais vidas a gente salva, menos sofrimento essas populações vão sofrer e mais a comunidade vai se sentir e vai atuar como um protagonista da sua história, mesmo na resposta diante de uma situação tão difícil.
Kenyu, vamos, fecha a janela. Ai, hoje o céu está tão azul e sem poluição. Graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Ah, que chuva. Foi uma verdadeira bênção.